Boa tarde, meu nome é Rafael. Estou aqui para apresentar os resultados que obtive na pesquisa sobre captura de dióxido de carbono de correntes gasosas mediada por soluções de ensaio interno. Os resultados foram desenvolvidos e obtidos no Laboratório de Catálise Molecular da URGS, tendo como orientador Francisco Paulo dos Santos. Atualmente existe uma grande preocupação com o aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Um dos principais gases causadores do efeito estufa é o dióxido de carbono. Ele está presente no processo de extração do petróleo. A fração gasosa extraída dos poços de petróleo contém uma grande quantidade de gás carbônico. Para evitar que ele seja emitido para a atmosfera e também para separá-lo dos outros gases de interesse comercial, essa mistura passa por uma solução de alcanolaminas. Porém, essa técnica apresenta desvantagens, sendo a principal delas a perda da alcanolamina durante o processo de captura, devido ao fato dela ser volátil. O uso de soluções de sais internos orgânicos seria uma alternativa, já que os mesmos não são voláteis. Esse projeto está sendo desenvolvido em conjunto com a Petrobras, e por questão de patentes e segredo industrial, não é possível mostrar aqui na apresentação a estrutura química do sal interno. Os objetivos dessa pesquisa são quantificar a capacidade de sorção da solução com sal interno em diferentes solventes, identificar as espécies formadas durante o processo de sorção, estabelecer os principais mecanismos envolvidos e também comparar com uma alcanolamina utilizada industrialmente, no caso, uma IDEA. Para estudar o mecanismo de sorção do CO2, foi utilizado um espectrômetro de ressonância magnética nuclear e um sistema para análise de RMN em alta pressão. A solução a ser estudada foi colocada no tubo de RMN junto com um capilar de DMSO. Posteriormente, essa solução foi pressurizada com CO2 em diferentes pressões. Após um período de 12 horas para estabilizar o sistema, foram feitas análises de RMN de carbono 13 quantitativo. No processo de CO2, de sorção do CO2, temos dois tipos de sorção, a quimiosorção e a fisiosorção. A quimiosorção é quando o dióxido de carbono reage com uma base para formar bicarbonato, e a fisiosorção é quando o dióxido de carbono está presente na solução na forma aquosa, sem ter reagido. Por análise de RMN, é possível distinguir o carbono fisiosorvido do quimiosorvido devido à diferença entre seus deslocamentos químicos. Aqui temos um exemplo do espectro de carbono 13 quantificativo. Aqui nessa ampliação, à esquerda, pode-se ver a relação das integrais do sinal de bicarbonato e um dos sinais de sal interno. A quantidade de bicarbonato formado é a quantidade de CO2 químico sorvido. Independente da pressão, a quantidade sempre foi de 1 mol de bicarbonato para 1 mol de sal interno. À direita temos a relação entre o CO2 fisiosorvido e um dos picos de sal interno. Essa relação depende da pressão de CO2 utilizada. Utilizando os valores da integral CO2 fisiosorvido, foi possível traçar uma reta da quantidade de CO2 fisiosorvido vezes pressão de CO2. Após realizar as análises em diversas pressões, foi possível construir um gráfico de pressão vezes concentração de CO2. Podemos observar no gráfico que foi obtida uma reta e essa inclinação corresponde à constante de Henry. A constante de Henry determina a relação entre a quantidade de gás dissolvido na fase líquida e a pressão do gás exercida na superfície do líquido. Também foi estudado o sistema sal interno em N-butanol. E a partir das integrais de CO2 fisiosorvido também foi possível determinar a constante de Henry. A mesma coisa foi feita para a água e para a solução de uma IDEA. Temos uma tabela com as constantes de Henry obtida. É possível ver que a constante de Henry do sal interno é muito semelhante à do IDEA quando os dois estão em água. E também é possível ver que quando trocamos solvente por N-butanol, a constante de Henry quadriplica no caso do sal interno. A fim de estudar o mecanismo envolvido na sorção, foram feitas análises de difusão por RMN. As análises de doses relacionam o deslocamento químico dos carbonos com o coeficiente de difusão. Sinais referentes à mesma molécula tendem a apresentar o mesmo coeficiente de difusão. Aqui nesse mapa de contorno do espectro de dose, podemos ver que há a formação de um alquilcarbonato durante o processo de quimiosorção. Porém, o espectro deixou dúvida, e realmente foi gerado o alquilcarbonato. Por isso, foi feito o mesmo experimento, porém dessa vez utilizando CO2 com carbono 13. Dessa forma, foi possível visualizar o carbono carbonílico referente ao alquilcarbonato, certificando que a espécie formada é mesmo o alquilcarbonato do N-butanol. Então, nós temos como conclusão que a quimiosorção do sal interno apresenta valor muito semelhante em comparação à alcanolamina testada. A fisiosorção do sal interno apresenta resultado levemente superior à alcanolamina testada. E o mecanismo de sorção do dióxido de carbono se dá pela formação de bicarbonato quando em meio aquoso e pela formação de alquilcarbonato quando em meio alcoólico. Essas são minhas referências. Muito obrigado.